Olá, meu nome é Renato Kabayashi Miyagi e vou apresentar o trabalho de determinação da influência de variáveis meteorológicas e aerossóis na distribuição de espécies na bacia amazônica. O trabalho foi desenvolvido por mim, sob orientação do professor Pedro Luiz Pisgatti Corrêa, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A apresentação vai ser dividida em 3 partes, sendo elas introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusões. Começando por introdução e objetivos, a motivação principal do trabalho vem do fato de que o clima na região central da bacia amazônica está se alterando nas últimas décadas devido ao crescimento da cidade de Manaus, que está bem ao seu centro. E esse crescimento populacional afeta dinâmicas locais, como por exemplo a fauna e o clima. No entanto, para estudar melhor esses efeitos, seria necessário ter uma grande base de dados climáticos sobre essa região. No entanto, até 2014 e 2015 isso não existia. Por isso foi realizado o projeto Green Ocean Amazon, ou Go Amazon, que foi organizado por instituições norte-americanas em conjunto com instituições brasileiras, que buscou aumentar o volume de dados disponíveis sobre essa região através da coleta tanto por aeronaves quanto por torres, que são indicadas pelos pinos em amarelo nessa imagem à direita. Assim, o objetivo desse projeto foi utilizar os dados coletados pelo projeto Green Ocean Amazon, aplicar sobre eles um método de interpolação espacial de modo a gerar novos conhecimentos e aumentar também a resolução espacial desses, e a partir deles foi então aplicada uma etapa de modelagem e distribuição de espécies para determinar a influência do clima na amplitude dos nichos ecológicos das espécies entre a região do mapa. Passando para a metodologia utilizada foi a proposta por Pinar e Corrêa 2014 para a modelagem e distribuição de espécies, sendo composta de 5 etapas, sendo elas construção da hipótese científica, pré-análise dos dados, modelagem, predição e validação da hipótese científica. Então, na primeira etapa, a hipótese científica inicial foi definida como uma maior concentração de poluentes atmosféricos possui um efeito negativo na ocorrência das espécies de interesse. Na etapa de pré-análise dos dados, então foi feita a coleta e interpolação espacial das variáveis meteorológicas que foram coletadas através do projeto Green Ocean Amazon 2014-2015. Sobre elas, então, foi aplicada um algoritmo de interpolação espacial linear baricêntrica de modo a aumentar a sua resolução espacial, e a partir desses dados, juntando também os dados de ocorrência de espécies vindas de fontes como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, foi possível construir então um conjunto de dados bioclimáticos e selecionar a espécie de interesse, que foi a Coradicus atratus ou urubu de cabeça preta. Então, sobre esse conjunto de dados bioclimáticos foram selecionadas variáveis preditoras que serão utilizadas para o modelo de modelagem e distribuição de espécies através da análise da matriz de correlação. Então, passando para a etapa de modelagem, foi escolhido o modelo de máxima entropia, porque é justamente o que possui melhor desempenho em termos de acurácia para conjuntos de dados de dimensão baixa ou média, como era o caso desse estudo. Então, foi feita a predição e, por fim, a validação da hipótese científica inicial. Passando, então, para resultados e conclusões. Com a aplicação daquela metodologia apresentada anteriormente, então foi possível desenvolver um processo de modelagem e distribuição de espécies a partir dos dados meteorológicos e de aerossóis coletados pelo projeto Green Ocean Amazon, gerando dois resultados principais. O primeiro, esse mapa de distribuição potencial apresentado no slide à esquerda, no qual para cada coordenada de latitude e longitude se vê atribuído um score que vai de 0 a 1, que indica a probabilidade de ocorrência da espécie urubu de cabeça preta em função das condições meteorológicas naquele ponto. Então, por exemplo, para esse caso, vê-se claramente que na porção direita do mapa, na porção leste, existe uma maior probabilidade de ocorrência do urubu de cabeça preta, que era onde justamente estavam a maior parte das observações reais. E o segundo resultado obtido desse projeto foi justamente essas curvas apresentadas à direita, que são curvas de resposta da variável que se deseja prever, ou seja, a ocorrência de espécie, em função de cada uma das 9 variáveis preditoras utilizadas. Então, por exemplo, nesse caso, notou-se que as concentrações de isopreno e de ozônio, que são 2 poluentes, possuem a maior influência negativa na probabilidade de ocorrência de Coradicus atratus. Assim, pode-se identificar para cada espécie que se deseja analisar os poluentes ou as variáveis meteorológicas que possuem maior influência na sua ocorrência. Por fim, eu agradeço então por ter ouvido a apresentação e eu agradeço também especialmente ao meu orientador por toda a condução do projeto e ao CNPq que forneceu uma bolsa PIBIC que foi essencial para o desenvolvimento do mesmo. Muito obrigado.